Por que nós estamos retomando esse objetivo? Né? Ele se repete na aula 2 e na aula 3, porque nós não terminamos de falar sobre as tendências pedagógicas. Né? Nós só falamos o lugar que se ocupa tudo dentro dessas questões, mas nós não classificamos. Então, nós vamos retomar um pouquinho. E parecido com o objetivo que foi a semana passada, o segundo, porque a semana passada foi discutido com a Érica, né, a sondagem. Essa aula é discutir a prova, né, que é um instrumento de avaliação da rede municipal de Guarulhos e onde ela se encontra dentro das tendências pedagógicas. Então, a Érica vai trazer essa questão da Avalia Mais, mas em relação às provas. A semana passada nós vimos a sondagem e essa nós vamos ver a prova, tá? Eu não sei, não me recordo muito bem qual ano cada uma está, né? Mas quem esteve o ano passado, do primeiro ao quinto, não, ano retrasado, né? Porque o ano passado nós não tivemos. Quem teve como ano retrasado, do primeiro ao quinto ano, teve acesso a essa prova, né? Ou dentro da sala dos professores, que os coordenadores discutiram, viu, né? O ano passado nós não tivemos, por conta desse contexto aí em questão a pandemia. Então já olhou. Quem está com a educação infantil, que está numa escola de educação infantil, pode ser que não conheça, mas a Érica vai apresentar algumas coisas para vocês em relação a essa prova. Pode passar ali, por favor. E aí nós vamos falar das tendências pedagógicas na prática escolar. Só vou explicar para vocês um pouquinho sobre a questão da atividade dessa semana, tá? A semana passada vocês assistiram um vídeo, né, do Ricardo, teve uma questão dentro desse vídeo. E para essa semana, vocês não vão ter questões para fazerem assim, para discutir no fórum. Vai ser só uma leitura. É uma leitura que fala sobre as tendências pedagógicas na prática escolar, que é do José Carlos Libânio, né? Então, é um artigo, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que vocês vão só clicar e já vai ter acesso a esse artigo. É um artigo dele que ele escreveu em 2013, não. E apesar da idade, né, como eu falei, apesar do tempo, é muito atual, porque ele traz essa discussão em relação às tendências e é algo que não cai de moda, é uma tendência mesmo. Né? E também eu queria falar para vocês, então, quando vocês lerem esse artigo, ele tem 16 páginas, aí vocês podem dividir, ler durante o decorrer da semana, e quando vocês lerem, vocês vão ver que ele traz o quê? Ele traz as divisões das tendências, né? Que a gente vai ver que ela é dividida em 2 grupos, eu já vou falar um pouquinho, e ele traz a caracterização, ele explica qual a postura da escola dentro dessa tendência, qual a postura do professor dentro dessa tendência, como é olhado o ensino-aprendizagem, então ele traz uma caracterização. Hoje eu vou só passar um pouquinho, mas vocês vão ter com detalhes quando vocês acessarem o artigo do Libânio. O Libânio, ele tem aí alguns textos, tem alguns livros, e esse livro aqui, que chama Didática, algumas pessoas até conhecem ele porque foi um livro que leu na pedagogia, né? Já me falaram que eu já tive que ler esse livro na pedagogia. Então, esse livro ele vai discutir a questão da didática e vai discutir as questões do quê? De currículo, das tendências também em relação ao como o professor lidar com preparar o material, né, para poder dar aula, preparar todo aquele processo que nós fazemos para poder ministrar uma aula. Então, esse livro aqui é bem bacana. Se vocês não conhecem, não leram, né, ainda, é legal dar uma olhadinha nele
E até para vocês verem que o Libânio, eu gosto muito do trabalho dele, e ele sempre vai assim, olhando para o professor e vai vendo as contradições que tem em relação ao ensino-aprendizagem e à sociedade e ao professor também, né? Ah, se o professor faz isso, é porque é isso, se faz aquilo, é porque é aquilo. Então, ele vai trazendo essa discussão e é bem legal para a gente ter uma consciência do nosso papel. Ele também tem esse livro aqui, Temas de Pedagogia, né? Diálogos entre a Didática e o Currículo. Também é um livro bem rico, não é só dele, né? Tem vários artigos que ele traz de outros professores, mas ele é o organizador. Também é bem bacana para a gente, principalmente nesse tempo, né, que nós estamos vendo aí a questão da base, do QSN de 2019, que de certa forma ele está sendo implantado, né? Ele começou ano passado mesmo, saiu ano passado, então nós estamos se apropriando dele ainda, né? E ele vai trazer um pouco dessa discussão aí da implementação e de um trabalho feito em relação ao currículo. E aí, nesse slide, tem esse daqui, Filosofia da Educação, que é do Cipriano, que o Cipriano também, o Lucchesi, né, ele discute, esse Filosofia da Educação, ele discute as tendências pedagógicas, assim como o artigo do Libânio, que está para ser feita a atividade durante a semana, o Lucchesi, ele vai pontuar também as tendências, cada uma delas vai caracterizar, vai falar sobre a escola, é um outro material também para consulta. Aí, por enquanto, é esse. Depois eu vou mostrar mais dois para vocês, mas quando chegar na hora certa. Então, esses materiais, depois a gente coloca lá para vocês, caso vocês se interessarem, ter a editora, o nome direitinho do livro, tá bom? E às vezes, eu não sei se tem alguma coisa na internet, mas às vezes tem coisas que tem partes, né, em PDF que dá para baixar para poder ler. Então, vamos lá. Então, a leitura é do artigo, tá? Durante a semana. Esse é a leitura. Os livros é só um complemento para quem se interessar. Pode passar ali, por favor. Aí é só fazendo aquele processo de relembrar, né? Então, nós falamos, né? Somos seres políticos, querendo ou não, a semana passada, né? Por quê? Porque nós somos seres que vivemos dentro de uma prática social, somos seres sociáveis, somos seres que compartilham, somos donos de discursos. Então, nós falamos, né, que a política, ela não está só atrelada à questão de urna e partidário, né, mas ela é muito mais do que isso. Também falamos quem somos, né, somos atores sociais. Dentro da escola nós temos um papel relevante, né, uma responsabilidade. Sempre a gente tem que pensar assim, né, eu acho que vocês assistiram ao vídeo da Adriana, né, que nós indicamos da Adriana Bauer, a semana retrasada, e a diretora que compartilha lá a questão dos índices, ela traz uma questão muito interessante, que ela fala assim, quando nós olhamos o problema, nós não buscamos, como chama? Culpados. Nós tentamos ver o quê? A solução do problema, né? A resolução. E aí, nessa questão de quem somos, nós sempre temos que tirar aquela questão assim, sempre o aluno é culpado ou sempre o professor é culpado. Não, não existe um culpado, existe um problema para ser resolvido e dentro disso nós temos que analisar qual a melhor forma para se resolver. Bem parecido com o que a gente vê dentro da avaliação. Fez a avaliação, pontuou uma realidade, dentro dessa realidade nós vamos perceber qual é como se é positivo ou negativo, se é negativo, como nós vamos lidar com esse resultado para resolver, sem pensar em culpados. Então, muitas vezes o professor carrega essa questão de culpa, dentro do quê? Dentro da sua identidade de quem somos, né? Isso nós precisamos perder a culpa e pensar no quê? Nas soluções que nós podemos buscar para resolver os conflitos que ocorrem dentro desse processo ensino-aprendizagem. E aí, o lugar que nós ocupamos como educadores e o lugar que nossos educandos ocupam, que é aquela questão que nós falamos, lembra que aquele desenho, né, que fala, nem o professor é detentor do saber, senão nós entramos numa educação bancária,
nem o aluno, porque ele não tem maturidade para isso, né? Ele vai precisar de alguém que o oriente. Vocês vão ver muito o Libânio falando sobre isso quando vocês lerem o artigo deles, né? Prestem bem atenção que é bem legal essa parte que ele traz isso, principalmente no finalzinho, na conclusão. Mas nós vamos ver dois atores que ocupam espaços, que cada um ocupa o seu espaço, mas que compartilham, que entrelaçam entre si e que vão se ajudando mutuamente para que a gente olhe para uma sociedade que não seja reprodutora, mas que seja transformadora para as nossas vidas. E aí nós falamos, por último, que era uma tendência, que nós falamos que é uma moda, né? Mas não é uma moda que a gente gosta tanto, né? De roupas, calçados, mas não deixa de ser uma moda, guarda isso. A tendência pedagógica também é uma moda, né? Mas de uma outra forma. Então, nós, relembrando, a aula foi isso, da semana passada. Pode passar, por favor, Li? Obrigada. E aí nós falamos dentro da questão das tendências pedagógicas. Então, nós temos a tendência pedagógica, ela é dividida em dois grupos, que é a liberal e que é a progressista. A liberal, apesar de ter esse nome, o que acontece? Nós vamos escutar a tendência liberal, muitas vezes nós vamos fazer confusão um pouco com a libertadora do Paulo Freire, mas não é. Essa liberal, ela é o quê? Ela é uma tendência que ela vai fazer o quê? Ela vai procurar reproduzir a sociedade, reproduzir as práticas sociais que nós já temos. E a tendência liberal, que ela está dividida, e nós vamos ver em quatro, né, em quatro tendências, o que acontece? Ela é uma tendência que ela vai tentar reproduzir uma sociedade capitalista, né? Então, dentro do sistema capitalista, ela vai tentar reproduzir. E ela vai ela vai trazer todo um processo que nós vamos perceber que não traz o quê? Uma conscientização do sujeito, né? Da vida dele, né? Então, ela sempre vai trazer a reprodução. E aí, para começar, nós temos o quê? A tendência tradicional. A tendência tradicional, ela vem lá de Comênios, da Didática Magna, da época dos jesuítas. Lembra de quando a Érica trouxe a segunda aula da Érica, ela falou muito, que ela trouxe a questão da história da avaliação e ela traz a questão do ensino, né, nesse formato aí dos jesuítas, né? É uma escola que pensa na disciplina do aluno, né? Ela reproduz a prática capitalista que vem lá dos liberais, lá dos burgueses, né? E então há uma reprodução da sociedade. Os conteúdos, eles são ministrados pelos professores, né? O professor, ele olha o aluno, a criança, como mini adulto, e o que acontece dentro dessa prática, ela é muito conteudista, né? Então, o que vai acontecer? É o que o Paulo Freire mesmo fala, tá, meninas? É a questão o professor é detentor do saber e ele vai depositar todo aquele aprendizado no aluno. O aluno, ele vem para a escola, se olha o aluno dentro dessa prática como uma tábua rasa. É uma criança que não sabe nada. Então, criança vamos pensar aí numa criança que chega, nesse momento, eu vou tirar um pouquinho da educação infantil mesmo, porque nessa época que não tinha educação infantil. Então, o aluno entra na primeira série, que era na época, né? O aluno entra na primeira série e se esquece tudo que o aluno já viveu aí, se ele viveu naquela época era 7 anos, então esquece que o aluno já teve um processo de uma vida de 7 anos, como se ele não soubesse nada. Então, é isso que é a tradicional. E aí nós vamos perceber que tanto o Lucchesi como o Libânio, eles vão falar que assim, que hoje ainda dentro da escola se reproduz um pouco essa questão tradicional. Por que eles vão dizer isso? Porque eles vão falar também, e vocês vão ver no livro no texto do Libânio, ele vai dizer assim, olha,
Nós olhamos para as tendências e algumas refutam a outras, outras continuam, né? Então, outras pegam tanto dela e vai processando. Quando nós olhamos para tendências, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver muito da tendências liberal na progressiva, mas de uma outra forma. Qual é a forma? A progressiva, ela sempre vai olhar com conteúdo, com caráter de conscientização, um caráter crítico. Ela sai do quê? Da alienação. Então, ela vai olhar para um caráter crítico, um caráter transformador, mas tem muitos aspectos que são parecidos, tá? E principalmente, eles vão trazer assim, principalmente na nossa formação inicial, aquilo que a gente carrega quanto estudante, quando nós estudamos, e aquilo que a gente vê na nossa formação pessoal, formação inicial dentro da faculdade ou no magistério, porque nós vamos ver muito essa questão tradicional. Então, ela ainda está enraizada dentro do nosso trabalho ainda hoje. A tendência liberal renovada... então, a tendência liberal tá aqui, ó. A tendência renovada, ela pode ser... Alguns vão falar progressistas, né, e não directivas. São duas, a progressiva e a não directiva. Quando a gente pensa na progressivista, né, progressivista, o que ela vai trazer, essa tendência? É a escola nova, né? Então, ela vai olhar para a criança como a criança que quer, ela vai escolher o que ela vai aprender, né? O conteúdo não é tão cobrado pelo professor, desde que a criança dê conta. O ambiente vai ser um ambiente estimulador, né? E favorável para as experiências. Mas o que acontece? Dentro dessa, o professor, ele entra como só um mediador. Então eu quero aprender como que faz a cor laranja, um exemplo, né? Eu tenho aqui, como que faz a cor laranja, quais as misturas. Então o professor, ele vai ser um mediador dentro disso. Mas o que acontece? Há muitas discussões também em cima dessa escola, por quê? Por dois motivos. Uma, porque ela também não traz a conscientização do sujeito. Ele vai aprender, mas ele não vai entender muito para que usar aquilo. Essa é uma questão. E a segunda é como se assim, se a criança ela não recebesse orientação, então ela é como se ela fosse sujeito de si próprio, né? Então há também uma discussão em relação a isso. E quando eu falo uma discussão de ser um sujeito de si próprio, é que não estou pensando num professor autoritário, né? Eu estou pensando num professor que está ali para o quê? Compartilhar com o aluno, que é o que nós vamos ver nas tendências progressivas. E aí, dentro dessa progressivista, nós vamos ter os líderes, que é o Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando Azevedo, que são aqui do Brasil. A não directiva, quem traz ela é o Carl Rogers. Ela é bem seguida da progressivista. E ela não vai olhar nem para conteúdo, mas ela vai olhar para quê? Para a formação psicológica desse sujeito. Porque o Karl Marx, ele é mais relacionado ao psicólogo, né? Então ele acha o quê? Que o aluno, ele tem que ter uma formação o quê? Emocional. Se ele tiver com uma formação emocional boa, ele vai ter um bom aprendizado. Então ela não vai dar ênfase na aprendizagem de conteúdos, na aprendizagem de saberes ali, vamos pensar, de questões matemáticas, português, não. Ele tira tudo isso e ele vai olhar só para o sujeito, formação psicológica do sujeito. Também não é uma tendência que vai ser transformadora. E, por último, nós temos a tecnicista. A tecnicista, ela está relacionada ao mercado de trabalho. Até hoje nós temos o quê? O Senai, né, essas escolas técnicas, que ela é dessa época aí que, né, que prepara o indivíduo também
prepara o indivíduo para o trabalho, ela só pensa nessa questão. E é o quê? É a forma, como que a tecnicista vai olhar? É a forma da produção, né? Então, o conteúdo, ele vai ser o centro, e o professor, ele vai ser o quê? Transmissor, né? E nós entramos novamente no quê? Na educação bancária do sujeito. Por quê? Porque o professor, ele é transmissor do conteúdo e ele vai ensinar o aluno o quê? A como que é feita essa produção, né? Está relacionado à mão de obras, tá? Depois disso, nós entramos nas tendências progressivas. E como eu falei, qual a diferença entre uma e outra? Guarda isso para vocês. A diferença é que as tendências liberais, que são aí divididas entre a tradicional, a renovada, que é não diretiva e progressivista, e a tecnicista, elas não vão ter um cunho que transformador, né? Ela vai ter um cunho que reprodutor da sociedade. Quando nós entramos na progressivista, ela vai ter o quê? Um cunho transformador. Então, a primeira que nós temos é, acho que meu mouse está aqui em cima, a libertadora. A libertadora, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um sujeito cidadão crítico humanista. E quem é que traz essa tendência? É Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire é que traz essa tendência libertadora, né? Ele traz a questão do opressor e ele vai trazendo aí o quê? Como que o professor pode trabalhar com o aluno, no sentido do aluno refletir sobre a sua realidade e refletir sobre aquilo que ele está aprendendo. Na verdade, o Libani, ele vai falar o seguinte sobre o Paulo Freire, ele vai falar assim, que Paulo Freire, e eu já vi também outros autores dizendo sobre isso, Paulo Freire, ele trabalha com uma educação informal. Por quê? Porque a aprendizagem dele, na verdade, ele trabalhou muito fora da escola, né? A não ser com os adultos, mas mesmo quando ele trabalhou com os adultos, era muitas vezes em instituições, em ONGs, tudo. Mas o que o Paulo Freire tem como pegar a pedagogia que ele traz, a libertadora, e levar para dentro da sala de aula, e ele diz que tem muitos professores que têm feito isso, que é esse processo de escuta, né? Eu até tenho um livro aqui, poxa, eu devia ter pego, eu vou anotar, semana que vem eu vou trazer para vocês verem. Esse livro ele tem disponível na internet, eu tenho a apostila porque eu baixei. É uma entrevista que ele faz, ele vai discutindo com outro autor, e ele vai trazendo muito isso. E é muito interessante essa fala do Paulo Freire, porque ele vai contando como ele foi se aprimorando na prática dele também, como ele foi mudando a prática dele em relação aos adultos, porque ele via os adultos chegando na escola para trabalhar, mas eram muitas vezes pessoas mais velhas que ele, muitas vezes, por ser mais velho, tinha outras vivências sociais, outras experiências, e ele começou a perceber a necessidade de mudar a forma de lecionar para que pudesse, para que esses alunos tivessem o quê? Vida, né? Tivessem interesse em aprender, né? Porque eu acho que o grande mistério, né? Eu, Simone, entendo isso, que o grande mistério para nós dentro da escola é exatamente fazer, né? Com que os nossos alunos tenham prazer em estar ali para aprender, né? Ter prazer. Quando eu escuto vocês falando, eu tenho gostado bastante do curso, então quando gosta, tem o quê? Tem prazer em estar ali, porque tá trazendo algo que tá aprendendo, né? Chega dentro da gente, chega às vezes até a borbulhar, porque fala, olha que legal isso, olha, eu já conhecia, mas nunca tinha pensado dessa forma, então, né? Então, Paulo Freire, ele vai trazer a questão de ser o quê? Algo que dá prazer para o aluno, por estar ali, né? E a tendência progressiva libertária, ela vai ser voltada o quê? Para as necessidades diárias do aluno, né? Ela propõe conteúdos e problemas práticos, mas não há uma cobrança com exames em relacionada aos alunos, né? Ela quer ver ali que o aluno mostre na prática.
Essa tendência, ela também está um pouquinho relacionada ao anarquismo. Por quê? O que acontece dentro dessa tendência libertária? É uma tendência que vai ser tudo de forma muito democrática. Não que a democracia traz anarquismo, mas quando vocês estudarem dentro do texto do Libânio, vocês vão entender um pouco o que ele quer dizer nesse sentido de anarquismo. Né? Então, assim, seriam revoluções, transformações, mas de uma forma mais até pressionada pelo povo, tudo, né? Então, está dentro dessa tendência. É uma tendência que deixa um pouco solta também a educação, eu vejo, né? A gente acaba dando as nossas opiniões. Eu gosto muito da questão do Paulo Freire, e quando vai para essa crítica social dos conteúdos, amarrando as duas aí, eu acho que ela dá uma boa prática para um trabalho dentro da sala de aula, né? Mas é lógico que vocês vão ler e vocês vão observar cada uma delas, né? E dentro da questão crítico-social dos conteúdos, nós vamos ter quem traz essa tendência. E uma coisa que é bem interessante, né, que eu falei para vocês no começo, que a gente tem que se perceber que, assim, as tendências, como eu falei, algumas elas vão se renovando. Então, por exemplo, pega a Libertadora do Paulo Freire, anda mais mais um pouco, e aí nós vamos ter a crítica social um pouco transformada, mas de uma forma o quê? Apesar de ser transformada, mas de uma forma que olha para o sujeito como crítico e traz uma transformação para a sociedade. E aí o Idemir Valsaviani, ele vai trazer isso. Ele vai, dentro desses livros aqui, tem A Escola e a Democracia, que é dele também, que ele vai trazer um pouco desse sujeito transformador, mas essa pedagogia histórico-crítica do Idemir Valsaviani, ele também traz as tendências até chegar na questão crítica, né? E ele vai depois, em outro texto dele aqui dentro desse livro, falar com muitos detalhes sobre essa tendência, porque afinal é ele que traz dentro do Brasil, claro, baseado em outros filósofos, baseado em outros sujeitos que estão fora do Brasil também escrevendo sobre isso, mas ele traz para dentro do Brasil. E ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui um pedacinho que eu achei bem interessante, ó. Ele tem como objetivo principal a transmissão dos conhecimentos, mas de forma significativa que contribui para a formação dos indivíduos críticos, emancipados, assegurando a inclusão social dos sujeitos, né? Então, ela é a favor ao quê? Eu estou falando conteúdos porque é o que traz dentro do artigo, mas a gente vai pensar que hoje a gente pensa dentro dos saberes, da aprendizagem. Então, assim, está dentro da aprendizagem, que nada mais é, o conteúdo é o caminho para você chegar naquela aprendizagem. Então, ela é a favor disso, mas não de uma forma reprodutora. Por exemplo, o aluno, ele vai aprender sobre determinado assunto. Vou dar exemplo, a Érica sempre dá exemplo de matemática, ela é da matemática. Começou do português, eu fico falando para ela, tem que dar exemplo de português. Vou dar um exemplo de português, tá bom? Eu vou falar sobre a produção textual. O aluno vai aprender sobre um determinado gênero textual, certo? Então, ele vai aprender a escrever um bilhete. Tá, mas vamos pensar. Na tradicional, ele só vai aprender a escrever aquele bilhete. Ó, bilhete assim, assim, assim. Na transformadora, ele vai pensar sobre o bilhete. Então, assim, ele não vai só aprender, ele vai aprender para que serve, qual o contexto que é usado. Então, ele vai refletir sobre aquele instrumento, sobre aquele conteúdo, sobre aquela aprendizagem que ele está tendo acesso, né? Então, não se deixa os conteúdos de lado, tá? Não se deixa as aprendizagens de lado, mas se reflete sobre qual é o contexto que vai ser usado, por que se usa, por que se aprende, se discute sobre isso dentro dessa tendência, né? Então, tá. Mas o que é a tabuada? A tabuada, ela não se resume em 2 vezes 2 é 4, decora aí. Não, não é isso. Tem um porquê.
São conjuntos que têm aqueles elementos dentro dele que, sendo multiplicado, vai dar isso. Em qual contexto que eu vou usar? Né? Então, se analisa, se reflete sobre aquilo, o porquê está se aprendendo, quando vai usar, qual é o que carrega. Né? Então, a tendência crítica social dos conteúdos, né, que o Demerval Saviani traz, é sobre isso, refletir, né? E não só refletir, mas o quê? Também você fazer o quê? Porque a grande jogada hoje da aprendizagem, a gente fala isso, não é só o aluno ter acesso à questão cultural, mas é ele também saber produzir, né, essa questão cultural, né? Então, é exatamente isso que essa tendência vai trazer. Como eu disse, era só uma repassada rapidamente sobre elas, para vocês poderem, depois, vocês vão ler com mais profundidade os textos. Nós vamos colocar esses livros que eu comentei para vocês, se vocês se interessarem por alguns, lá no Saiba Mais. Mas não, eles não são obrigatórios para conseguir o horário do curso, que é mesmo esse aqui, né, do Libânio, que é o artigo. A Érica agora vai falar com vocês sobre a prova do Avalia Mais, né, a avaliação, que é um dos instrumentos, e dentro disso ela vai caracterizar aí a questão da tendência pedagógica.